Você acorda, cumpre suas tarefas, responde mensagens, entrega resultados, mantém compromissos, paga contas e segue funcionando. Do lado de fora, tudo parece estável, mas por dentro, algo está drenado, opaco, silenciosamente pesado. Esse cansaço não vem de uma noite mal dormida, nem de um problema específico. Ele se acumula, ele se espalha, ele se normaliza. E é exatamente aí que começa o conflito central da vida moderna, a transformação do esgotamento emocional em virtude social. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em relatório publicado em 2023, mais de 60% dos trabalhadores no mundo relatam sentir exaustão frequente ligada ao trabalho, enquanto o Fórum Econômico Mundial aponta que a carga média de horas dedicadas a atividades produtivas e cognitivas aumentou de forma contínua desde 2010, mesmo sem aumento proporcional de bem-estar. Esses dados não aparecem como alarme, mas como rodapé da rotina. O problema não é o esforço em si, é o silêncio imposto a tudo o que se perde nesse processo. Tempo mental, presença emocional, sentido. A cultura da ocupação constante ensinou que estar cansado é sinal de maturidade, que estar sempre disponível é sinal de valor, que funcionar apesar do vazio é sinal de força. O sofrimento deixa de ser um sinal e passa a ser o preço. E quando o preço vira regra, ninguém mais pergunta se isso faz sentido. A vida segue, as metas continuam, os elogios chegam, mas algo essencial vai sendo trocado por desempenho. A pergunta incômoda não é o que há de errado com você, mas sim, em que momento aprendemos que viver cansado era o normal a ser defendido. Existe um ponto em que o cansaço deixa de ser consequência e passa a ser estrutura. Ele não surge apenas do excesso de tarefas, mas da forma como o mundo moderno organiza valor, tempo e identidade. Hoje não somos apenas pessoas que trabalham, somos sistemas em funcionamento contínuo. A lógica é simples e brutal. Tudo precisa render, gerar resposta, mostrar utilidade. O tempo livre vira tempo improdutivo. O silêncio vira desperdício. A pausa vira culpa. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgados em 2022, adultos em países desenvolvidos passam, em média, mais de 11 horas por dia expostos a estímulos digitais diretos ou indiretos, entre trabalho, redes sociais e consumo de informação. Isso significa que a mente quase nunca desliga, apenas muda de tarefa. O conflito invisível nasce aí. O cérebro humano não foi moldado para operar em estado permanente de atenção fragmentada, mas a vida moderna exige exatamente isso. Você não está cansado porque falhou em se organizar melhor. Você está cansado porque vive em um sistema que extrai foco, emoção e presença como recursos renováveis, mesmo quando não são. E o mais perverso é que essa extração vem disfarçada de normalidade, ambição e adaptação. Ninguém chama isso de violência cotidiana, mas ela age como tal, silenciosa, constante, legitimada. A exaustão emocional não grita, ela se infiltra. Ela aparece como desinteresse, como distanciamento, como sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. E quando esse estado vira padrão coletivo, a pergunta deixa de ser "por que estou assim?" e passa a ser outra, bem mais desconfortável. Quem se beneficia quando todos estão cansados demais para questionar? Há ainda um outro processo invisível operando por baixo desse cansaço constante, a transformação da identidade em desempenho contínuo. Você não é apenas alguém que faz coisas, você passa a ser avaliado pelo quanto faz, pela velocidade com que responde, pela capacidade de suportar pressão sem demonstrar fissuras. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial publicado em 2024 sobre o futuro do trabalho,
Mais de 50% dos profissionais afirmam sentir que precisam demonstrar produtividade constante para não parecerem descartáveis, mesmo quando isso compromete a vida pessoal. Esse dado não revela fragilidade individual, revela um modelo social baseado na substituibilidade. Quando o valor humano passa a ser medido por entrega e resiliência aparente, emoções se tornam ruído e limites viram falhas. O conflito cresce quando você percebe que não está triste por algo específico, mas desconectado de si mesmo. Não é desânimo clássico, é ausência de sentido imediato. Você segue funcionando porque aprendeu que parar é perigoso, mas funcionar sem sentir também tem um custo. A vida moderna não exige apenas esforço, ela exige encenação. Parecer bem, parecer capaz, parecer sempre disponível. E manter essa máscara consome energia emocional de forma silenciosa e contínua. Ninguém te avisou que existir nesse modo permanente de adequação teria um preço interno tão alto. O mais perturbador é que esse esgotamento não vem acompanhado de colapso, mas de adaptação. Você se ajusta, reduz expectativas internas, anestesia perguntas profundas e segue. E talvez o sinal mais claro de que algo está errado não seja o sofrimento explícito, mas essa estranha sensação de estar vivendo uma versão reduzida de si mesmo sem saber exatamente quando isso começou. Se você não está em crise, mas também não está inteiro, o que exatamente foi normalizado para que isso pareça aceitável? Esse estado de funcionamento vazio não surge por acaso. Ele é sustentado por uma narrativa poderosa que atravessa a cultura moderna. A ideia de que desconforto constante é sinal de evolução pessoal. Desde cedo, aprendemos que amadurecer é aguentar mais, reclamar menos e seguir em frente apesar de tudo. O problema é que essa lógica transformou o sofrimento em ruído aceitável. Segundo o levantamento do Instituto Gallup, publicado em 2023, 75% dos adultos economicamente ativos afirmam se sentir emocionalmente desconectados do próprio trabalho, mesmo mantendo desempenho considerado alto. Isso revela um paradoxo inquietante. Nunca se produziu tanto, nunca se falou tanto em propósito e nunca tanta gente se sentiu vazia ao mesmo tempo. O microconflito aqui não é entre sucesso e fracasso, mas entre adaptação e presença. A vida moderna recompensa quem suporta, não quem sente. E quando sentir passa a ser visto como fraqueza, a anestesia emocional vira estratégia de sobrevivência social. Você não perde a capacidade de sentir de uma vez. Você a reduz, a posterga, a negocia com a rotina. O cansaço deixa de ser um alerta e passa a ser pano de fundo. A normalização age como antagonista silencioso porque não oprime com força, mas com consenso. Todos parecem cansados, logo deve ser assim. Todos seguem funcionando, logo não há problema. Mas quando o desconforto vira regra coletiva, quem ainda se lembra de perguntar se isso é vida ou apenas manutenção? Quando o sofrimento se torna coletivo, ele deixa de ser percebido como sofrimento e passa a ser tratado como clima emocional da época. Esse é, talvez, o mecanismo mais sofisticado da normalização. Não é preciso negar o cansaço, basta distribuí-lo igualmente. Se todos estão exaustos, ninguém parece estar fora do lugar. Segundo o Relatório Global sobre Saúde Mental, no trabalho da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2022 em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, perdas econômicas associadas à redução de engajamento, desconexão emocional e queda de concentração ultrapassam US$ 1 trilhão por ano em escala global. Mas esses números raramente são lidos como sinal de um problema estrutural. Eles são tratados como custo operacional. O microconflito aqui é silencioso. Você sente que algo não está bem, mas o mundo ao redor confirma que é assim mesmo. O incômodo é diluído, relativizado, comparado.
Sempre existe alguém mais cansado, alguém sob mais pressão, alguém que aguenta mais. E assim, o sofrimento perde legitimidade antes mesmo de virar palavra. O perigo não está em sentir exaustão, mas em aprender a conviver com ela sem questionar. Porque quando o desconforto vira pano de fundo, a consciência se adapta, o desejo encolhe e a vida emocional entra em modo econômico. Não há colapso, não há drama, apenas uma lenta redução da intensidade de existir. E talvez o ponto mais perturbador seja este. Se o mundo inteiro parece cansado, mas continua exigindo o mesmo ritmo, quem exatamente está autorizado a parar e perguntar se esse modelo ainda faz sentido? Há um momento decisivo nesse processo que quase nunca é percebido, quando o cansaço deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que você é. Não como identidade explícita, mas como base silenciosa da experiência cotidiana. Você se torna mais funcional do que presente, mais eficiente do que consciente, mais adaptado do que vivo. Segundo o relatório Global Human Capital Trends, publicado pela Deloitte em 2024, mais de 60% dos profissionais afirmam sentir que precisam priorizar performance, mesmo quando isso entra em conflito direto com valores pessoais, relações e saúde emocional. Esse dado expõe um conflito profundo entre quem você é e quem o sistema espera que você seja. A normalização do sofrimento opera justamente aí. Ela não exige que você goste dessa vida, apenas que continue nela. E você continua, não por escolha clara, mas por inércia, necessidade e comparação constante. O vazio emocional não aparece como dor aguda, mas como uma espécie de desligamento progressivo da própria experiência. Nada parece errado o suficiente para parar tudo, mas nada parece inteiro o suficiente para valer a pena. O perigo desse estado não está no colapso, mas na acomodação. Quando viver no limite vira maturidade e questionar vira fraqueza, a exaustão deixa de ser um sinal e passa a ser o preço de pertencimento. E então surge a pergunta que quase ninguém formula em voz alta. Se você precisa estar emocionalmente esgotado para caber no mundo, o problema está em você ou no mundo que exige isso? Talvez a parte mais difícil de reconhecer seja esta. Você não está falhando. Você está reagindo de forma coerente a um ambiente incoerente. Um mundo que exige disponibilidade permanente, adaptação constante e desempenho contínuo não produz pessoas inteiras, produz pessoas funcionais. E funcionalidade não é sinônimo de bem-estar, é apenas sinal de que o sistema ainda está operando. Ao longo das últimas décadas, como mostram análises do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre Qualidade de Vida e Trabalho, publicadas entre 2022 e 2024, indicadores econômicos cresceram enquanto indicadores subjetivos de satisfação e sentido permaneceram estagnados ou em queda em grande parte do mundo. Isso revela uma ruptura silenciosa. Avançamos em métricas externas, mas empobrecemos internamente. A normalização do sofrimento psicológico moderno depende exatamente disso, de pessoas cansadas demais para transformar desconforto em pergunta. Quando o esgotamento vira regra, questionar parece exagero. Quando o vazio vira comum, sentir falta de algo parece ingratidão. Este vídeo não termina com uma solução, porque talvez o primeiro gesto não seja consertar nada, mas enxergar, nomear, reconhecer que esse cansaço não é fraqueza, nem defeito individual, nem sinal de inadequação pessoal. Ele é um efeito previsível de uma lógica que trata a vida como recurso. E a pergunta que fica, a única que realmente importa, não é como voltar a funcionar melhor, mas sim, que tipo de mundo precisa deixar as pessoas emocionalmente exaustas para continuar funcionando como se nada estivesse errado?